Boa noite, igreja. Estou feliz de estar aqui com você nessa noite, nesse dia tão importante, nesse dia de celebrarmos a Jesus Cristo. E eu quero compartilhar uma palavra que tem falado muito comigo nesses dias. Eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, porque ela vem do trono de Deus. Mas antes de nós entrarmos, falarmos sobre a palavra do Senhor, a Bíblia que tanto amamos, antes de falarmos sobre aquilo que Deus tem para nós, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, onde você estiver, que se for noite ou dia, se for tarde ou manhã, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, parasse tudo o que está fazendo e nós tivéssemos um momento de oração juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos sim à Tua palavra, nós dizemos sim à Tua palavra, nós dizemos sim àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós fechamos os nossos olhos para nos concentrarmos em orar nesse momento. Mas durante a palavra, nós tapamos os nossos ouvidos para tudo aquilo que Satanás vem para colocar nos nossos corações. Então eu digo, Jesus, toda palavra contrária à sua, toda ação contrária à sua, eu repreendo. Em nome de Jesus, eu declaro paz. No ambiente onde essa pessoa está nesse momento, eu declaro paz. Eu declaro que haverá um toque sobrenatural do Senhor na vida dessa pessoa nesse momento, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui comigo e o Senhor está com essa pessoa. Então todo o medo, toda a vergonha, toda a aflição, eu repreendo em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, todo o mal eu repreendo e eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, nós somos teus e nós vamos ouvir a tua palavra e a tua palavra vai gerar frutos em nossa vida, fruto de transformação, fruto de arrependimento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Então é muito bom estar com você aqui nessa noite, é muito bom estar com você aqui no ambiente online. Nós entramos em uma nova fase na nossa igreja, onde temos um ambiente online, onde nós podemos chegar até você, onde você está, e também temos nosso ambiente presencial. Nós temos entendido de Deus que é um tempo novo, é uma estação nova, e nesse tempo, nessa estação, tudo que nós queremos é ouvir a voz de Deus e sermos todos juntos como uma família, cheios da presença do Senhor. Nós queremos estar no primeiro amor, nós queremos estar amando Jesus mais que qualquer coisa, mas acima de tudo, em amor, cheios de Jesus, nós queremos agir, nós estamos em ação, estamos tracionando. Então essa noite, no começo do culto, quando fazemos a transmissão online, a Kelly pergunta, ali no começo do culto, ela fala algumas coisas e nessa noite ela falou, o que vai acontecer quando você morrer? Você sabe o que vai acontecer? E nós vamos falar sobre isso nessa noite. O dia depois de amanhã, eu quero perguntar para você, o que será de você no dia depois de amanhã? O dia depois de amanhã é o dia em que nós não estamos esperando, mas ele chega. Ele chega para todos nós e é o dia em que o Senhor vem nos chamar, vem recolher nosso espírito. E a minha pergunta para você é, o que você pensa sobre a morte? O que você pensa sobre o dia depois de amanhã? Existem algumas frases que eu separei e algumas frases dizem assim, algumas pessoas dizem, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Você já disse isso, ou você conhece alguém que diz isso? Ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que dizem, para que vou economizar? Para que vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Eu vou morrer? Não vou levar nada? Vou deixar aqui para os outros brigarem? Também existe uma outra frase que eu separei, de Martin Luther King Jr., um ativista social, um agente de transformação, um homem de Deus lá nos Estados Unidos, todo mundo conhece ele. E ele disse assim, se você não tem um propósito pelo qual vale a pena você morrer, então você não achou a razão de estar vivo. Se você não tem um propósito pelo qual você vale a pena morrer, vale a pena gastar sua energia, então você ainda não encontrou o seu propósito de vida. E a minha pergunta primeira para você é, antes de falarmos de morte, nós temos que falar sobre o propósito de vida. E a minha pergunta é, qual o seu propósito de vida? O que você gasta os seus dias?
em que você gasta a maior parte do seu tempo? Se você parar hoje, agora que você está me ouvindo, e refletir e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Se você parar por 5 segundos, se você tem um propósito, você vai ver se você está focado nele ou não. Se você não tem um propósito, você vai ter a sensação de estar perdido. Se você ainda não encontrou um propósito pelo qual vale a pena você morrer, você ainda não achou o sentido da vida. Mas eu quero ir adiante, eu quero ir além. A minha pergunta é, e quando você fechar os olhos? E quando você deixar de ter um CPF? O que vai acontecer? O que vai acontecer com você? Você sabe o que a Bíblia diz? Nós temos muitas crenças populares, nós temos muitos achismos, mas a minha pergunta é, o que a palavra do Senhor, o que Jesus diz para nós sobre após a morte? Porque se nós entendermos o que Jesus nos diz, se nós entendermos o que a palavra nos diz, então isso trará sentido à nossa vida. Então isso vai trazer um propósito para a nossa existência. Então isso vai trazer uma maneira diferente, com que eu possa olhar a vida, com que eu possa agir. Eu vou entender os meus propósitos, eu vou entender as coisas pelo qual eu fui criado para fazer. Entender o que vai acontecer após a morte. Define as suas crenças, define as suas ações, define o seu estilo de vida, define a sua identidade. Entender o que vai acontecer com você, de acordo com a perspectiva bíblica. O que importa para nós é a Bíblia. Não importa a minha opinião, não importa a opinião de ninguém, importa o que Jesus diz. Isso vai definir como vamos viver aqui na Terra. Algumas pessoas que dizem, por que eu vou economizar, por que eu vou trabalhar, por que eu vou estudar? Às vezes a gente fala na brincadeira. Mas lá no fundo, algumas pessoas têm isso enraizado. Algumas pessoas têm isso dentro delas. E como consequência desse pensamento, como consequência desse, nós falamos, essa palavra está em alta, desse mindset, como consequência disso que está enraizado dentro do coração, são pessoas desorganizadas, são pessoas sem propósito de longa duração, são pessoas que começam algo e logo terminam, são pessoas que começam a buscar Jesus e logo desistem, são pessoas que começam a um trabalho novo e logo param, são pessoas que não conseguem estudar, terminar um curso, são pessoas que não conseguem persistir em meio às dificuldades, são pessoas que não entenderam o segredo da persistência. As pessoas que elas têm enraizado dentro delas esse entendimento de que eu vou morrer mesmo, para que eu vou fazer tudo isso? Elas são pais que não educam seus filhos, são cidadãos que não estão nem aí com o próximo. E se formos falar sobre o reino dos céus, são pessoas que acharam que a obra de Jesus termina na salvação. Uau, eu estou salvo, fiz a oração confessando Jesus e aqui acabou. A minha pergunta é, você é uma dessas pessoas? Se for, ainda há tempo para que você mude as suas atitudes. Mas você entende que para você mudar as suas atitudes, você não deve começar mudando as suas atitudes de fora para dentro. Você não deve fazer um calendário e dizer, agora eu vou começar a estudar e nada vai me parar, nada vai me impedir. Agora eu vou amar a Jesus mais do que eu já amei. Agora eu vou ser um cristão, que vou ser uma referência de persistência, de caráter, de idoneidade. Você entende que não começa do lado de fora para o lado de dentro? Porque aquilo que está aqui dentro, aquilo que está enraizado, aquilo que você crê, determina como você vai agir. Jesus nos diz que um coração alegre aformoseia o rosto.
Então, você pode até rir do lado de fora, mas dentro estar destruído. Vai ser um sorriso falso. E talvez tenha acontecido isso com você por estar sem um propósito definido de vida. Mas quando aqui dentro as coisas estão certas, estão mudadas, transformadas, eu quero te dizer uma coisa: ninguém pode nos parar. Quando nós entendemos aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que a palavra do Senhor diz a nosso respeito, aquilo que nos molda, aquilo que nos forma, então nada pode nos segurar. Podem vir as aflições, os medos, podem vir as decepções, podem vir as dificuldades, mas temos um propósito, temos um alvo, temos um objetivo. O apóstolo Paulo disse assim uma vez: nós somos afligidos e perseguidos, mas nunca destruídos. Estamos feridos, mas não estamos desanimados. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite agora, te dizendo que as pessoas que acreditam que há algo maior pelo qual vale a pena viver, são pessoas que moldam as situações ao seu redor. São pessoas que fazem a diferença onde estão, fazem a história acontecer. Existe um homem, ele está vivo, era um sonho meu conhecê-lo, e ele veio ao Brasil ano passado, no Descend. E quando ele veio, eu falei: puxa, eu zerei a vida, para mim está tudo bem. É o Loren Cunningham. É alguma coisa assim que fala o nome dele, tá bom? Loren Cunningham. O que acontece? Esse homem, ele começou, na realidade dele, a fazer aquilo que Deus tinha colocado para a vida dele. Hoje ele é um senhorzinho, mas ele tem uma passagem aérea ilimitada. Você sabia disso? Ele pode viajar para qualquer lugar do mundo sem pagar, porque ele foi um dos primeiros homens, ou um dos únicos homens, que conheceu todos os países do mundo, viajou o mundo inteiro, fazendo a história que Deus tinha colocado no coração dele, um propósito. Ele é o líder, o fundador da Jocum. Existe um outro homem que chama-se Irmão André. O Irmão André, ele decidiu apoiar aqueles que servem a Jesus, mas estão sofrendo em países onde é proibido falar o nome de Jesus. Eu contei esses dias atrás, a pastora Jéssica também contou sobre algumas pessoas que são mortas, têm a língua cortada por amar a Jesus, vivem em campos de concentração, 2021, não estamos falando de coisa antiga. E essas pessoas, elas entenderam o propósito pelo qual vale a pena viver. Então, para elas, a morte, para eles, pode me tirar a vida, vocês não vão me tirar, Jesus. Mas o que essas pessoas entenderam? Que elas... Puxa, por que elas têm uma fé tão grande? Às vezes você não se pergunta isso. Por que essas pessoas conseguem ser tão resilientes e amar Jesus tanto? Às vezes no meu trabalho eu falo algo, eu faço algo, que eu olho para mim e digo: puxa, em uma situação tão simples comparada dessas pessoas, eu estou negando a obra de Jesus. Então imagina se eu estivesse lá. E aí você se pergunta: será que eu amo Jesus mesmo? Será que Jesus pode contar comigo? Será que eu realmente vou estar na eternidade com Cristo? Então muitas perguntas começam a fazer uma volta na sua cabeça. E hoje, falando sobre o que a Bíblia diz sobre a morte, eu acredito que muitas dessas coisas vão solucionar dentro do seu coração. Mas eu quero te dizer, primeiro resolva-se aqui dentro. Então as suas atitudes serão um reflexo daquilo que aconteceu aqui dentro, daquilo que está acontecendo aqui dentro. Primeiro deixa Jesus te mudar. E depois as suas atitudes vão refletir aquilo que Ele está fazendo. Gênesis 3,19, você que está com a sua Bíblia. Gênesis 3,19. Para entendermos sobre o que vai acontecer sobre a morte, nós temos que entender
lá na criação, quando Deus criou o homem, quando Deus criou todas as coisas, e o pecado foi a desobediência. Pecado é desobedecer. Pecado é quebrar uma regra. E Deus tinha colocado uma especificação para o homem, e o homem quebrou, o homem e a mulher. Então, a palavra nos diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, o homem, ele desobedeceu e Deus falou, puxa, você me desobedeceu, meus princípios não podem ser quebrados, então tem uma consequência. E Deus falou algumas das consequências para o homem e para a mulher, mas em 3,19, em Gênesis, Deus diz assim, com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você veio do pó e ao pó voltará. Então Deus, ele veio há algum tempo ali falando os decretos sobre o homem e a mulher, decretos sobre a serpente, decretos sobre a terra. Então muita coisa acontece, mas Deus termina, e para mim, por último, fica o pior. Deus diz, olha, eu criei você para você ser eterno. Eu criei você. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, você pode ir em Gênesis 2, que quando Deus criou o homem, em Gênesis 2:7, diz assim, então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Então o homem estava ali, formado do pó da terra, mas o fôlego veio de Deus, o fôlego da vida. Então você e eu, nosso pai Adão, ele foi criado para vida. No céu não existe morte, você sabia disso? Mas quando o homem decidiu viver a vontade dele, Deus falou, tudo bem, então algumas regras foram quebradas e você vai perder o acesso a algumas coisas, e um desses acessos que você vai perder é a vida. Então vai chegar um dia em que você foi feito do pó e você vai voltar ao pó. Se você olhar no mesmo Gênesis 2, na verdade em Gênesis 1, quando Deus ele faz as coisas, ele diz, água, mar, produza peixes. Terra, produza vegetação. E quando essas coisas, a vegetação, os peixes, eles morrem, eles voltam à terra, o peixe volta à água, à sua origem. Deus nos fez do pó da terra, voltamos ao pó da terra, o corpo, mas o nosso espírito não foi feito de terra. O seu espírito não foi feito de água, o seu espírito não foi feito de terra, não foi feito com mãos, o seu espírito foi soprado na sua narina pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então ele soprou o fôlego da vida e ele diz, olha, vai chegar uma hora então que esse corpo vai ter fim. Mas a minha pergunta é, se no céu não existe morte, então o que vai acontecer com esse espírito que o Senhor soprou sobre nós? Antes de falarmos sobre o que vai acontecer com esse espírito que o Senhor soprou em nossas narinas, eu quero dizer, então, que a primeira coisa é a morte é um decreto. Ela é um decreto sobre o homem. Deus decretou que o homem vai ter um fim dos seus dias aqui nessa terra. Logo em seguida, nós temos que prestar muita atenção aos detalhes. Logo em seguida, em Gênesis 3,19, que Deus dá esses decretos. Em Gênesis 3:20, a primeira coisa que acontece após um decreto de morte, após Deus decretar, olha, você vai ter fim nos seus dias, mudou a situação, mudou o propósito, Deus, no 20, o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então começou um processo novo. A humanidade começou um outro ciclo. Mas olha só, né? Adão constatou isso. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então Deus faz um sacrifício de sangue. O primeiro sacrifício, um cordeiro. Aqui Jesus já estava representado. Então ele faz um sacrifício e dá a roupa e diz, olha, isso é para cobrir a nudez de vocês. Isso é para cobrir
vocês o pecado. Então, a segunda coisa que acontece é um sacrifício para cobrir pecados. Então, desde então, nós precisávamos fazer coisas para agradar a Deus, precisávamos fazer algo para que Deus não nos consumisse, porque quebramos uma regra dos céus, quebramos um princípio. Deus não quebra princípios, nós quebramos. Então, perdeu-se o sentido da vida. Fomos criados para sermos eternos. Fomos criados para estar em intimidade com o Senhor. Ele vinha conversar com o homem na virada da tarde, da noite, mais ou menos 6 horas da tarde. Deus vinha procurar o homem e conversar com o homem. Então, desde então, o homem perdeu o sentido da vida. E chegou um tempo que Deus envia Jesus. Jesus faz o sacrifício perfeito. A palavra nos diz que ele é o segundo Adão. Então ele nos reconecta com Deus, com o nosso propósito. Temos livre acesso a Deus. Mas acontece que agora é por opção. Acontece que agora decidimos viver ou não o propósito para o qual fomos criados, que é estarmos com Deus. E aí você fala, Vitor, mas é muito aleatório isso. É muito vago, é muito amplo. Fui criado para estar com Deus, beleza, mas como que eu vou estar com Deus? Tenho filhos, tenho trabalho, vivo cansado. Aí que está o propósito, quando eu disse lá no começo. Fomos criados para estar com Deus. Deus decide morar em nosso coração, dentro de nós. Ele nos restabelece a presença, é igual no começo. Mas agora nós temos que entender que isso só é possível por conta de Jesus. Então, Jesus, eu entendo que só com o Senhor eu posso chegar ao Pai. Então Jesus fala, ok, então o Espírito do Pai vem morar dentro de você, o Espírito Santo. Ótimo. Então ainda estamos em vida. E quando acontece isso comigo ou com você, quando aconteceu comigo, então você fala, algo mudou em mim? Parece que tinha um vazio aqui dentro que foi preenchido. Parece que tinha algo aqui dentro que mudou. Parece que algo na minha vida foi transformado. Parece que algo na minha vida foi virado uma chave. Porque você está vivo novamente. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus disse que se crêssemos nele, nós teríamos vida eterna. João 3,16, porque Deus amou todos nós, ao mundo, de uma maneira tão grande, que Ele enviou o seu Filho, para que todo o que crê no Filho não venha perecer, não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos de morte, então, o primeiro ponto que eu quero te dizer é, nós estamos falando de morte quando morremos nessa terra, porque os cristãos, nós cremos que após um encontro com Jesus, após sermos cheios do Espírito Santo, estamos vivos eternamente. O nosso espírito está vivo eternamente. O Senhor soprou um espírito no nosso coração. Então é esse espírito que nos fortalece. Quando Jesus ele sobe aos céus, quando ele termina a sua obra aqui na terra, então uma das últimas coisas que Jesus disse para os discípulos é: não façam qualquer coisa, não avancem, não falem de mim, enquanto eu não enviar o Espírito Santo. Por quê? Lembra que eu falei do que está aqui dentro muda o que está fora? Então nós podemos tentar falar de Jesus para uma pessoa, tentar convencer o intelecto dela com as nossas forças, com a nossa capacitação. Meu amigo, desista. A obra de Jesus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Deus vivo em nós é a esperança da glória. Deus vivendo em nós, então podemos avançar com Ele. E as coisas vão acontecendo. Amém? Você está entendendo? É muita coisa, depois você volta o vídeo, depois você avança, escuta 10 vezes. Se tiver alguma dúvida, me pergunta depois aí, me procura aí no Instagram, no Facebook, me manda um direct, eu vou te ajudar a entender.
Nosso tempo aqui não dá para a gente afundar muito em alguns detalhes, mas após você morrer, então eu quero deixar claro que a morte para nós, quando nossos olhos se fecham, porque nós cremos que o nosso espírito está vivo para sempre. Segunda coisa, Tiago 2:26 diz que o corpo sem espírito está morto. Então, nós precisamos separar aqui o que é corpo e o que é espírito, e com isso que eu disse, eu acredito que eu consegui trazer esse tema a você. Então, o corpo é pó, o espírito volta ao Senhor. Onde está isso, Vitor? Eclesiastes 12, versículo 7. Se você for ler, Eclesiastes 12, versículo 7, nos diz: pois então o homem voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. O que eu falei agora há pouco? O corpo foi feito de barro, de pó, volta. Mas o espírito volta para o Pai. Então o espírito voltou para o Pai. Lucas 23:46. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, Lucas 23:46. Jesus, ele está na cruz e Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o corpo dele se apaga. Forte isso, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Então, depois de morto, o que você precisa entender é que a palavra, eu só estou baseado aqui na Bíblia, tá bom? Não tem mais nada aqui, não tem nenhuma filosofia, não tem nada além. A palavra nos diz em Hebreus 9:27, abre aí, Hebreus 9:27, você precisa grifar esse texto, você precisa ter ele guardado no seu coração. Hebreus 9, versículo 27, ele está falando sobre o sacrifício de Jesus, e ele nos diz assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer só uma vez, ou uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício, uma só vez para tirar o pecado de muitos. Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que aguardam com grande expectativa. Então eu quero te dizer, nós temos uma única chance. A Bíblia, a palavra de Jesus nos diz que temos uma única bala na agulha e a nossa vida está indo. Então eu quero te dizer que após a morte, então nós já separamos bem o que é estar morto, o que está vivo, mas então após nosso corpo morrer, após sermos levados, não dá para você voltar atrás. Jesus contou uma história em Lucas 16, está lá entre os versículos 19 a 31, sobre um homem. Ele era um homem rico e tinha o Lázaro, que era um pedinte, ficava na porta da casa dele. E eles morreram, e então o rico via Lázaro, e a palavra nos diz que Jesus fala que ele via Lázaro no peito, descansando no peito de Abraão, e o rico falava: pai Abraão, né, molha o dedo aí nessa água, deixa ele molhar o dedo na água e vir colocar na minha língua, porque está difícil aqui, estou agonizando. Pai Abraão, deixa eu pelo menos, avisa meus parentes. Vamos ler o texto. E Abraão diz assim: eu não posso enviar água aí para você, não posso livrar você dessa agonia, porque tem um abismo entre nós. E eu não vou avisar ninguém, porque eles já receberam os profetas, já foram enviados tantas pessoas, e eles não deram ouvidos. Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus está falando sobre a salvação. Então, ele traz isso. Ele diz assim,
Lucas 16, de 19 a 31. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros iam lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos, e ali em tormento. Aqui só trazendo, tá? Abraão representa o pai da fé, seguir a vontade de Deus, então estava vivo. E o rico foi para o mundo dos mortos. Tá entendendo tudo? Tá fazendo sentido? Consegue ler melhor agora a Bíblia? Ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, e o rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Manda Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonias nessas chamas. Gente, aqui não é igreja que escreveu esse texto, aqui não é pastor, não é padre, não é profeta, não é apóstolo, é Jesus falando. E quantas pessoas falando, não existe inferno, Deus é tão bom, Ele não criaria um inferno, não faria isso. Eu não vou entrar nesse tema hoje, nós não vamos esgotar esse assunto, mas eu quero te dizer, existem algumas coisas que vêm para te blindar, para blindar você da palavra de Deus. Vai para a Bíblia, olha o que a Bíblia está falando. E Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. E agora você está em agonia. E agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém aqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico falou: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos e eu quero avisá-los, para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvirem o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. E Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Depois que você fechar os seus olhos, no dia depois de amanhã, a palavra nos diz que já foi. É hoje o dia de decisão. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Outra coisa que Jesus nos diz em Mateus 22, de 24 a 30, que alguns fariseus e saduceus eram 2 grupos de judeus, como se fossem os evangélicos e os católicos, 2 grupos de cristãos, e ficavam apertando Jesus. Pode isso, não pode aquilo. Pode fumar, pode beber. É o sábado ou é o domingo. E um desses grupos não acreditava em ressurreição. Então um grupo falou assim: E aí, Jesus, existe uma lei que quando o esposo morre, o irmão mais novo tem que se casar com a mulher e cuidar dela. Nós temos que lembrar que naquela situação as mulheres não podiam trabalhar, não tinham sustento, e ser uma viúva para ela representava morte, morrer de fome, passar dificuldade. Então Jesus disse assim, daí eles falam: E se forem 7 irmãos, lá no céu ela vai ter 7 esposos? Jesus falou assim: Vocês não entendem das coisas dos céus, porque depois, quando vocês morrerem, vocês, assim como anjos, não se darão em casamento. Nossa, eu ouvi um glória a Deus aí. Teve alguém que deu um glória a Deus porque não vai ter casamento. Eu quero te dizer, se você não é feliz no seu casamento, você não entendeu nada da obra de Jesus. Porque Jesus, ele compara o amor dele à igreja, que ele entregou a vida ao amor de um esposo por uma esposa. E essa união de Jesus é perfeita.
Se o seu casamento está em frangalhos, é porque provavelmente você não tem a vida de Deus, o Espírito Santo vivo dentro de você. E suas atitudes não representam absolutamente nada do que os céus representam. Mateus 22, Jesus disse assim, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos no céu. Então, você tem que entender que Jesus falou, quando os mortos ressuscitarem. Então, aqui está a chave. Quando nós morremos, nós, cristãos, entendemos que o nosso espírito dorme e estamos aguardando a ressurreição do último dia. Então, virá um dia onde Jesus vai buscar a sua igreja, isso está em Apocalipse, e ele virá sobre as nuvens com poder e glória, e ele vai vir buscar a sua igreja. Então, os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então, o Espírito, nós dizemos, Jesus, na verdade, tem um texto em Lázaro, quando as pessoas dizem que ele morreu, ele diz, não morreu, está dormindo. A menina também, ela só dorme, só descansa, porque nós entendemos em Jesus que nosso espírito está dormindo, aguardando o dia da ressurreição. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Apocalipse, nós vemos algumas coisas que vão acontecer após morrermos. Após, então, essa ressurreição. Então, você morreu. O que vai acontecer, Vitor? Se eu vou para o céu, vou para o inferno, o que vai acontecer? Mateus 7, 21, Jesus vai para algumas pessoas e fala assim, eu não conheço vocês. E as pessoas vão dizer, espero que não seja você e que não seja eu. As pessoas vão dizer, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos línguas, nós rodopiamos, nós fizemos célula, nós fizemos culto, nós fomos famosos no Instagram, nós tivemos muitos inscritos no YouTube, e ele vai falar assim, eu não conheço vocês, vocês não fizeram a vontade do meu Pai, afastem-se de mim, e vão para a condenação eterna. Então eu quero te dizer que não é o que você faz que vai te trazer para a vida eterna. Para a vida eterna, para estar vivo para sempre, é só através da obra de Jesus. Então aqui, meu amigo, ninguém pode merecer, ninguém merece, ninguém vai conquistar isso por esforço. É só por fé. Então, para ressuscitarmos no último dia com Jesus, temos que crer. É fé. Fé na obra única e exclusiva de Jesus. Ponto final. Você crê que sua vida depende de Jesus, que seu acesso ao Pai é só através de Jesus? Pois bem, é isso mesmo. Agora, se você crê, então você faz a vontade do Pai, você entende o que Deus quer de você, e você vai para esse caminho, seu coração queima, e você fala, Deus quer que no meu trabalho eu seja a pessoa mais feliz de lá, porque é um lugar muito triste. Eu vou trazer alegria para aquele lugar. Esse hoje é o meu propósito. É para isso que Deus me chamou, Vitor. Glória a Deus. Então, vai fundo nisso. Agora, quando ressuscitarmos no último dia, não serão as nossas obras que vão nos levar com Jesus. Mas tudo o que fizermos vai ser pesado. Então, realmente aquele trecho. O que levamos dessa vida é a vida que se leva. É meia verdade. Porque o que levamos dessa vida é a vida que se leva com Jesus. Então, o que você está levando da sua vida com Jesus vai ser pesado numa balança. Então, você vai ser recompensado pelas suas atitudes. Existe recompensa. Existe recompensa no céu. Existe o galardão. A palavra nos diz que Deus, ele é galardoador, ele é presenteador, ele recompensa. Nós não fazemos enquanto estamos fazendo por querer uma recompensa. Porque se fizéssemos querendo uma recompensa, estaríamos fazendo com a atitude errada, com o coração errado. Então, na hora que Deus for avaliar o que estivermos fazendo, ele vai falar assim, você fez querendo um reconhecimento, você não fez por querer fazer, então seu reconhecimento foi dado. Jesus disse isso quando ele estava falando sobre oração. Ele falou, existia um homem que orava na esquina alto e ele falava, obrigado Deus, porque eu não sou pecador, não sou como aquele pobre ali, que está mendigando, eu não sou como aquele homem que está fazendo um monte de coisa errada, e batia no peito, se engrandecendo. E ao mesmo tempo, um homenzinho lá, batia no peito e falava, Deus, não sou digno de falar com o Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. E Jesus fala, a recompensa daquele que orou alto
ele já teve, que era ser reconhecido pelos outros, ele só queria que as pessoas vissem. Agora esse ele atingiu o coração do Pai. Então as suas atitudes, o que você faz, o seu serviço, se você faz para ser reconhecido, a sua recompensa fica aqui na terra, é o reconhecimento das pessoas. Agora se você faz porque o seu coração queima por aquilo, porque você entende que isso está honrando o nome de Jesus, e você fala, Jesus, eu quero o seu reconhecimento só, eu estou fazendo para o seu nome ser levantado, o seu nome ser conhecido, então aí sim você vai ser recompensado. Outras coisas, eu não vou entrar nesses temas, porque não vai dar tempo, nós não vamos conseguir esgotá-los, mas após a morte aqui na terra, então seremos um só povo, seremos recompensados pelas nossas atitudes, seremos julgados de acordo com a nossa aceitação de Cristo, nós reinaremos com Jesus na eternidade e não estaremos mortos, mas estaremos vivos eternamente. Então, as pessoas que não estão vivas, as pessoas que não entenderam, ou melhor, que não tiveram uma experiência, algumas pessoas dizem de nascer de novo, e elas usam exatamente a expressão que Jesus usou. Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E um sabido da lei, da Bíblia, ele disse, como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar a barriga da minha mãe? E Jesus falou assim, aquele que é carne, mas aquele que nasce do Espírito, ele nasce para a vida eterna, é um outro nascimento. Não sei se você já assistiu, inclusive uma pausa aqui para eu te indicar, existe uma série que você pode assistir, baixar um aplicativo no seu celular, chama The Chosen. Tem uma cena que tem essa parte. Tá bom? Voltando, então, se você quer ter uma vida plena, uma vida onde você começa e termina as coisas, primeiro você tem que estar vivo. Você tem que entender essa dimensão. E quando você está vivo, quando você tem a vida de Jesus dentro de você, então você está na dimensão da eternidade. Então, nada do que você está fazendo aqui, você olha como algo momentâneo. Você começa a perceber que tudo onde você está inserido, tudo o que você faz, todas as coisas são parte da revolução do céu na terra. Nós sempre falamos, vamos ativar o céu na terra, vamos fazer com que a minha casa pareça um pedaço do céu. Então, quem nasce de novo consegue viver nessa dimensão. Quem nasce de novo consegue, ou melhor, decidiu viver nessa nova realidade, acordado, despertado, vivo para sempre, e ele passa a eternidade vivo desde hoje. Então, no dia depois de amanhã, o espírito vai continuar vivo, o corpo vai voltar para o pó, mas aí passaremos a eternidade com Jesus. A questão que eu quero dizer para você é, você tem decidido passar momentaneamente ou alguns dias vivo no corpo, mas morto espiritualmente, ou você tem decidido viver eternamente vivo, viver a vida eterna, viver 100% da obra de Jesus na sua vida? Sabe como você decide viver a eternidade desde já? Sabe como você decide viver o céu desde já, desde agora? É dizendo, Jesus, faça em mim a sua vontade. Jesus, viva dentro de mim. Jesus, me encha do Espírito Santo. Pai, obrigado pela obra de Jesus. É isso, parece simples, mas isso começa a produzir algo em você. A sua busca diária por Jesus começa a produzir uma mudança, uma transformação na sua vida. E quando você tem um encontro com Jesus, uma experiência, algo muda. Apocalipse, já estou no final, Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Jesus traz uma visão para João, e João diz, eu vi um grande trono, e eu vi aquele que estava sentado nele.
A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Viu os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A minha oração hoje não é para você abrir uma célula, para te motivar a ser um ganhador de almas. Não é para te motivar a ser um trabalhador honesto e ganhar muito dinheiro. A minha objeção a você, a minha pergunta, o meu propósito de ter vindo até você hoje é falar: pare tudo. Peça para Jesus que o seu nome esteja nesse livro da vida. E então viva com responsabilidade. Viva uma vida que já começou a ser eterna. Viva uma vida que onde está, traz a realidade do céu na terra. Porque meu irmão, minha irmã, um dia, e pode ser muito em breve, tudo isso vai passar. Mas aquilo que é eterno não passa, não muda, os princípios não são mudados. Tudo que nós estamos vendo é só um reflexo da glória vindoura de Jesus. Eu quero convidar você a parar tudo que você está fazendo, olhar cada atitude sua, o seu trabalho, seus estudos, o seu casamento, o seu namoro, o seu relacionamento com a sua família, e colocar Jesus em primeiro lugar. Quando Jesus vier na segunda ressurreição, quando Ele vier nos buscar, Ele vai te encontrar vivo, Ele vai te encontrar fazendo a vontade do Pai, ou Ele vai encontrar você perdido, correndo atrás das suas coisas e sem conhecer a Ele de verdade. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a minha oração hoje é por esse irmão, por essa irmã que está aqui comigo. Meu Deus, nós precisamos da sua misericórdia. Senhor, nós precisamos do seu toque na nossa vida. Nós precisamos de uma experiência com o seu amor. Nós precisamos de uma experiência com a tua presença. Eu peço, Senhor, em cada ambiente onde essa palavra está chegando, que agora haja um sinal da sua presença, haja um toque da sua presença na vida dessa pessoa. Que como o sol clareia as manhãs, agora a sua presença venha clarear todo medo, toda dúvida. Venha clarear, Senhor, toda insegurança, toda incerteza. E nós pedimos, Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida. Jesus, nós queremos te conhecer e fazer a vontade do Pai. Não só porque não queremos passar a eternidade no sofrimento no inferno, mas porque o Senhor nos amou, porque o Senhor reconstituiu o propósito para o qual fomos criados. Jesus, nós dizemos, eu digo, a minha vida é sua. Jesus, a minha vida está nas suas mãos.
Jesus, obrigado por me transformar em um ser vivo de verdade. Obrigado porque o Senhor me trouxe vida eterna. Nós oramos, Senhor, nessa noite agradecendo e dando toda a honra e glória ao teu nome. Amém. Amém? Hoje é o primeiro domingo do mês e nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. E a Santa Ceia ela é um memorial, eu sempre falo isso, sempre vou falar. Onde lembramos da obra de Jesus. Nós acabamos de lembrar da obra de Jesus. Jesus ele estava reunido com os discípulos e eles estavam comendo, ceando, e ele falou, olha, a partir de hoje, quando vocês se reunirem, tudo vai ter um novo sentido. O pão não é mais pão. O pão ele significa o meu sacrifício, o meu corpo dilacerado na cruz, por causa dos seus pecados. E o vinho e o suco que vocês tomam, ele não é só mais uma bebida, mas eu quero que vocês olhem para ele e lembrem do sangue que eu derramei. O sangue que representa a nova e eterna aliança, um novo acesso ao Pai. Eu estou trazendo vocês de volta ao jardim. Então ele ceiou com os discípulos, ele entregou a ceia, ceiou, e essa foi a última ceia dele com os discípulos. E nós fazemos aqui porque é uma ordenança dele. Então, se você tem um pão e um suco, eu convido que você pegue. Se você não tem um pão e um suco, pegue algo. Mas aqui eu quero dizer, o importante não é ser o pão e o suco. O importante é o nosso coração. Quantas pessoas têm o pão lá de Israel e tem o suco lá de Israel, mas aqui dentro não está parando para lembrar. Então, hoje é um dia onde nós paramos tudo, onde nós refletimos, será que a obra de Jesus, ela foi suficiente? Será que eu entendi que ela foi suficiente na minha vida? Nós fizemos isso durante agora, esse tempo de palavra. E eu convido você a pegar o pão e a pegar o suco. Senhor, nós consagramos a Ti e nós dizemos obrigado porque o Senhor está conosco, porque o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou sós, o Senhor enviou o Espírito Santo e nós pedimos, nos perdoa todas as vezes que temos feito de maneira indigna, Senhor, a nossa vida, temos levado de qualquer jeito o nosso viver. Nós renovamos o nosso voto, o nosso compromisso com o Senhor, de que a nossa vida é sua, de que o nosso coração é seu, e de que tudo o que fazemos é para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode pegar do pão e do suco, pode comer e beber. Jesus, que aqueles que precisam de uma cura sejam curados nesse instante. Que aqueles que precisam de um toque sobrenatural sejam tocados nesse instante. Que aqueles que precisam de uma esperança vejam que o Senhor está junto com eles. Nós te agradecemos por um amor tão grande. Nós te agradecemos pela tua obra. E nós dizemos, Senhor, conta conosco nessa semana, conta conosco nesse mês, conta conosco neste ano. Senhor, conta conosco em todas as nossas vidas, em todos os dias da nossa vida, porque nós vamos gastar todos eles para te amar cada dia mais. E estamos esperando, Jesus, o dia que o Senhor vai voltar de forma poderosa para vivermos a eternidade com o Senhor. Mas enquanto estamos vivendo a eternidade aqui na terra, com o Senhor junto de nós, nós já te agradecemos, nós já te honramos e nós já te amamos. Em nome de Jesus que oramos, Deus. Amém. Amém? Que maravilhoso, que fantástico. E eu tenho certeza que eu e você seremos um
na eternidade, na grande multidão que estará servindo ao Rei, reinando com Jesus e dizendo que o nosso Deus, Ele é santo, santo e santo. Que a sua semana seja poderosa. Em nome de Jesus, fica com Deus.